A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h, 15h e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h, 15h e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Olá, amigos! Tem alguns textos da Bíblia que são cajadada, hein? É Deus puxando a orelha e exortando. A verdade é que a palavra ela não pode somente nos confortar, né? Ela também nos contraria, ela também nos corrige. A Bíblia diz que ela é uma espada de dois gumes e é para isso mesmo, não é? E se não ouvirmos correção, é porque não somos filhos. Olha, já começa hoje com cajadada da paz de Deus. Bem-vindo você que vai acompanhando pela nossa TV e um outro grupo vai acompanhando pelas redes sociais. Deus te abençoe. Estou falando de Blumenau, Santa Catarina, Brasil. E o tema que virá é de uma mensagem gravada no dia 12 de março de 2023. E o tema que eu dei para essa mensagem foi uma vida de aparências. Amigo, desde vários textos bíblicos, a Bíblia condena esse tipo de atitude, né? De pessoas em aspas, serem de duas caras, né? Adiante uma coisa, na ausência outra coisa. Que coisa louca! E o Senhor recrimina esse tipo de atitude. Nós vamos fazer uma viagem em Apocalipse e em alguns outros textos mais. Caneta e papel na mão e acompanhe. Seja esse momento particular seu com Deus. Do jeito que a gente propõe tantas coisas, né? Tem gente que propõe dieta, às vezes não cumpre, eu sei disso, né? Propõe a dieta, aí propõe algumas coisas ao longo do ano. Pois é, do jeito que você propõe no coração para outras coisas, proponha também para as coisas celestiais. Amém, gente? Pastor, vai ser fácil? Não, não vai. Vai ter dia que vai bater desânimo, vai ter dia que vai bater cansaço, vai ter dia que vai bater compromisso exatamente na hora que você já tem compromisso, você entende ou não? Aí você tem que ter aquela postura de um servo fiel, de falar, queridão, obrigado, sabe? Mas esse horário eu não tenho disponível não, esse horário já tem um compromisso. Amém, gente? Aí você decide se quer falar qual é o compromisso, mas é um compromisso, ora pois, e acabou-se. Agora, se a partir de tal horário você ainda tem interesse, aí a gente pode agendar. Você entende ou não? Eu acho que é assim que tem que ser feito. Porque se a gente prioriza o reino, é a Bíblia quem diz, as demais coisas serão acrescentadas. Que é um conselho, ainda não é a pregação, mas já aquece o coração, hein? Priorize o reino. Priorize o reino, irmão. A gente vive um mundo louco, cada um no seu corre-corre. A palavra de ordem é prioriza o reino, prioriza o reino. Ah, pastor, me convidaram, que bênção pelo convite, olha, eu te agradeço, mas se puder ser fora desse horário, vai ser bênção, porque nesse horário eu não vou. Entende ou não? Nesse horário eu não posso. Eu acho que é desse jeito aí, quando você priorizar o reino, você vai ter resultados incríveis. Amém, gente? Estar aqui, começar o domingo já na presença do Senhor, é priorizar o reino. Amém, gente? Então você vira para o vizinho, abençoe a manhã dele e diga meus parabéns, meu vizinho, né? Priorize o reino. É isso aí mesmo, prioriza o reino. É assim que se faz. Vamos lá para a Bíblia. Qual é o livro, irmão? Apocalipse. E o capítulo é o 3. Houve um tempo que a gente estudou inclusive sobre as igrejas do Apocalipse, não foi? Não vou pregar isso de novo, que você estava, imagino eu, naquele culto. Mas eu quero falar de uma daquelas igrejas, que é a de Sardes, a desse capítulo aqui. Verso 1 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve:
Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Você já sabe que Apocalipse é cheio de figuras, não é? O que diz para aquela igreja? Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Aqui, irmão, já é um alerta muito sério. Poderíamos ler ainda mais a respeito desta igreja, mas aqui já basta, já é um alerta muito sério. A Bíblia diz que que o Senhor estava observando o comportamento daquela igreja. Aí eu paro e penso, irmãos, quando eu ouço algo assim, sabe, tremo as bases. Mesmo eu sendo pastor já de algum tempo, mas tremo as bases como se fosse agora e hoje. O Senhor está observando a sua igreja. O Senhor está observando a sua igreja. Ele observou, irmão, aquelas igrejas todas. Cada uma, ele deu um relatório. Não vou falar das outras, mas essa igreja, o doutor Jesus examinou e ele deu um diagnóstico. Ele deu um relatório. Qual foi o relatório sobre esta igreja, gente? De que ela tinha fama de que estava viva, o nome de que estava viva, mas estava morta. Vamos entender então? Aparência. E é esse o tema da mensagem de hoje. Uma vida de aparência. E Jesus, ele vê a sua igreja. Quando eu falo igreja, não é a Internacional da Graça. A gente já é madurinho para entender isso. Quando eu falo igreja, eu estou falando do povo de Deus. Aí eu penso, irmãos, como eu disse, de tremer as bases. Imagine o olhar clínico de Jesus para mim, para você, para nós. Que relatório será que se levanta? Qual é o relatório que os céus têm sobre a sua devoção? Qual é o relatório que o céu tem sobre a devoção sua de um ano atrás e agora, no presente? Qual é o relatório? Para quem gosta daqueles efeitos gráficos, se for colocar os dados de um ano atrás, ou melhor, quando você aceitou a Jesus como Salvador, e for colocar os dados de hoje, esse dado vai dar uma seta para cima, vai dar uma seta de lado, ou vai dar uma seta para baixo, ou vai ver sumiu-se a seta. Você entende, irmão, a gravidade? Isso precisa queimar no nosso coração, arder no nosso coração. Tem pessoa que às vezes diz, eu já tenho muito tempo de crente. Pois é, mas você ainda continua com essa seta para cima, ou está pior do que alguém que se converteu agora? É esse o alerta que a Bíblia está nos dando. Não adianta dizer, alguém um dia inventou, uma vez batizado, está garantido ir para o céu. Mas pera lá, quem te ensinou isso? Vários textos na Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é assim na fanfarra e na bagunça. Aceitei a Cristo, agora eu estou livre. Livre? Livre de quê? Não livre não, queridão. Como é que anda a nossa devoção? Ao batizado e ao que vai batizar, entenda isso como iniciação da fé. Não é o final, não é a linha de chegada, é a iniciação da fé. Tanto que é importante você dar os passos seguintes. Então, qual era o problema deste grupo, irmãos? Eles tinham nome de que vive, mas estava morto. Sei de tudo. Finalzinho lá. Sei de tudo o que você faz. Olha o final, pode ler comigo pela tela? Você tem fama de estar vivo, mas está morto. É o que a Bíblia diz. É a mesma leitura, porém com palavras diferentes. Aqui a Bíblia está usando a expressão fama. Então é aquela pessoa que se esconde atrás de uma fama. Desta parte, eu sou um querubim ungido. Tá certo. Pode ser que em 1964 você tenha sido um servo usado. Mas em 65, 66, 70, 80, 90,
2022, 2023. O negócio não é assim, não. Alguém diz: quem vive de passado é museu. A minha pergunta é: e hoje? E hoje, como é que está a sua devoção? Repito o gráfico, a setinha está apontada para cima, está vendo desenvolvimento, está vendo melhora, ou estagnou, ou diminuiu, parou? Ah, pastor, no início da minha fé, eu estava aqui até ajudando a lavar a igreja. Oh, que bênção, pastor, agora algumas coisas aconteceram, sabe o que é? O petróleo anda meio caro. Aí eu venho, sabe, pastor, na Santa Ceia. Glória a Deus, estou feliz por ver rostinhos, eu tenho o hábito de ver na Santa Ceia. Amém, que bom, um passo. Mas o que eu quero te provocar, no bom sentido da expressão, é de que essa setinha esteja para cima, amém, gente? Que a dedicação aumente. O que eu tenho preocupação é o seguinte: se na geração dos nossos pais eles forem relaxados, a geração dos filhos será relaxado mais um. A geração dos netos será relaxado mais 2. Imagine onde isso vai parar, irmão. Onde isso vai parar se alguém não quebrar esse ciclo de maldição e falar: peraí, eu não estou sendo um crente legal, não estou sendo um crente dedicado, estou sendo um crente meia tigela. Isso não está bom, eu vou quebrar esse ciclo, porque na minha geração a coisa vai mudar, e eu quero que meus filhos, netos e bisnetos, ou trinetos, ou pentanetos, imagine quanto você viverá, hein, para ver pentanetos, quero que eles creiam e tenham devoção a Deus, amém, gente? É assim que tem que ser. Na tua geração, em aspas, tem que segurar a onda, irmão, tem que ser dedicado, porque senão o que será das futuras? Depois que inventou-se, irmão, a expressão católico não praticante, isso aí está pegando várias outras religiões. E agora eu adultero um pouquinho a expressão e eu digo crente não praticante. Não é assim. Amém, gente? Tem que levar a coisa a sério. Leva a sério. O Senhor te leva a sério. Leve Ele a sério também. Amém, gente? Leve Ele a sério também. Mas de pegar assim na luz de Jesus. Então esse povo tinha fama de estar vivo. Eu me arrisco a dizer que tem muito crente com fama. Me arrisco a dizer, tem muito pastor com fama. De fato, foi usado por Deus, 1964. Eu não sei o que eu tenho com essa data, vou pesquisar depois. Foi usado por Deus, sim, foi tremendamente usado por Deus. Mas tá, o gráfico está apontado assim. Você entende? Mais uma vez eu insisto no gráfico. Porque isso é perigoso, irmão, viver só de fama. Diz o ditado: nem tudo que reluz é ouro. Isso é perigoso. É muito perigoso. Então, o Senhor olhou, examinou aquela igreja e percebeu que ela estava morta. Você sabe que a morte, ela apresenta sinais. Um dos sinais é o mau cheiro, não é verdade? Às vezes ninguém descobriu, a casa está trancada há 3 dias. Ninguém entra, ninguém sai. Puxa vida, o fulano deve estar aí dentro, sei lá, trabalhando e tal. Daqui a pouco, se não for o caso, você começa a sentir mau cheiro. Já teve tantos casos assim. Teve ou não teve? De pessoa que está dentro de casa, você acha que está tudo bem, e depois começa a perceber algo estranho. Lá ninguém entra, ninguém sai, não abre janela, não abre porta, um negócio estranho. Pelo cheiro se identifica morte física. E a morte espiritual, irmão, como que se identifica? Ela não cheira. Você entende como é um assunto muito sério? Ela não cheira, porque nós não estamos falando mais do ambiente natural, nós estamos falando agora das coisas espirituais. Ela não dá, sabe, esses sinais lógicos. Ela dá sinais, mas não dá esses sinais tão claros. Pastor, quais sinais dá a morte espiritual? Aí uma pessoa começa a vir arrastada para a igreja. Entende? Aí a irmã canta um hino e a pessoa diz: não gosto desse hino não, eu queria outro. Começa a ficar crítico.
Aí o ar da igreja está mais gelado ou menos gelado, o pessoal acha que eu não vou nessa igreja mais, né? É muito gelado. Aí você quer, a gente desliga tudo isso aí. Também não quer. Você percebe, irmão? A pessoa começa a ficar cri-cri para tudo. Aí daqui a pouco a igreja não é boa demais para ela, o pastor não é bom demais para ela, a Bíblia já não é o bastante. Teve um pregador que cometeu a infelicidade de dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Não sei o que ele anda tomando. Como assim a Bíblia precisa ser atualizada? Isso é sinais de morte espiritual, não está legal. Entende ou não? Aí a pessoa era mais dedicada, agora começa a chegar atrasada e sai mais cedo. Entra mudo e sai calado, são sinais de morte espiritual. Já não ora, já não lê a Bíblia, já não quer ter comunhão com os irmãos em Cristo, já foge, em aspas, da Santa Ceia. Hoje é Santa Ceia, hoje é dia de eu faltar. Por quê? Porque Deus sabe, né? Pois é, Deus sabe, né? Leva a coisa a sério, para de fugir, Jonas. Para de fugir, Jonas. Pega a coisa. Na minha terra diria, pega o boi pelo chifre. Você já sabe o que está te afastando do Senhor. Afasta disso e prefira aproximar do Senhor. Amém, gente? Afasta disso e prefira se aproximar do Senhor. Palavra dele para nós. Então ele era fama. Aí você deve lembrar sobre a parábola da figueira estéril. A Bíblia diz por 2 vezes sobre a figueira. Uma das vezes foi aquela em que o Senhor viu ao longe. Era bonita. Só que quando viu de perto, ela não tinha fruto. Só tinha folhas. É o que a Bíblia está dizendo. Pessoa que ao longe, sabe, tem fama. Você entende? Aí aproxima, não tem fruto. Em uma situação parecida de Lucas 13, versos 6 a 9, foi dito que estava sendo procurado fruto há 3 anos em uma figueira e nada de fruto. 3 anos procurando fruto e nada de fruto. E o Senhor então disse, eu vou cortar, porque ela está ocupando inutilmente espaço. Não produz fruto, não traz resultado. E ela é frutífera, então ela não está cumprindo a sua missão, o seu propósito de vida. Corta! Aí houve um pedido, Senhor, verso 8 e 9, deixa mais 1 ano. Espera mais, já tinha esperado quanto tempo, gente? 3. Aí foi dito, espera mais 1 ano. Aí se em 1 ano, eu entendo isso aí como um tiro de misericórdia, se em mais 1 ano não criar juízo e não produzir fruto, aí o Senhor corta. O Senhor corta e planta outra coisa que o Senhor julgar necessário no lugar. Mais 1 ano, tiro de misericórdia. Quanto tempo mais? Para poder começar a produzir fruto. Me perdoe, não quero ser deselegante, mas tem crente que já poderia estar produzindo fruto. Amém, gente? Me perdoe, não quero ser deselegante. Vai ver, tem mais tempo de crente que eu. Eu comecei cedo, comecei na Igreja da Graça em 95. E como cristão, foi de berço. Eu tive essa herança dos meus avós. Herança de berço, herança cristã. Então já tem mais um tempinho. Estou com 42, rapaz com rostinho de 18, muito obrigado. Voltando à seriedade, tem gente que já poderia estar produzindo fruto. Não era para estar mais no berçário espiritual. Não era para ser mais crente dodói. O pastor não olhou para mim. O pastor não ligou para mim. Não era para ser mais crente dodói. Já era para poder ser parceiro do pastor. Você entende? Já era para ser parceiro. Já era para poder dizer, pastor, qual é o desafio da igreja? Me fale. Seja financeiro ou outro, me fale qual é. E Deus já vem me dando fé o bastante para poder ser parceiro da obra. Me fale no que eu posso ajudar. Amém, gente? É isso aí. Temos que crescer. Imagine um garotão de 18 anos com chupeta na boca, irmão. Você vai falar um negócio, está estranho?
negócio tá estranho. Com 18 anos, com chupeta na boca, que trem doido é esse? Você já entende que ele já deveria ter crescido. Então o berçário, irmão, é só para as crianças. Você entende o que eu estou falando? Estou falando desse, né? O berçário espiritual é para as crianças. Eu lembro de um caso, também não foi aqui não, que aqui só tem gente boa. Mas, irmão, todo santo culto estava o dito cujo na fila para atendimento. Mas todo santo culto, e não era bebê não, irmão, já tinha, janeiro de fé. Estou eu aqui atendendo e já vejo o irmão na fila, eu falo, Jesus. Falo não, penso. Não estou falando dos bebês, daquele que, entende sim ou não? Daqueles que estão, sabe, diante de uma luta, de um desafio, precisando de um acompanhamento, libere o berçário para esses. Amém, gente? Libere para esses. Você já está mais madurinho, não que você não terá o apoio, não é isso, que é a nossa missão, é a missão dos pastores, dos auxiliares, dos obreiros, de todos os cooperadores, é a nossa missão. Mas se o sistema ficar apenas para, entende ou não? Se ficar, sabe, para esses casos, o berçário vai ficar abandonado, entende ou não? Entende? Diga, estou entendendo, vai ficar abandonado. Aí, meu Deus, a coisa é séria. E o que mais, pastor, sobre o assunto? Quero fazê-lo lembrar de Êxodo capítulo 1, abra lá. Em Êxodo capítulo 1, fala sobre Faraó e sobre o povo de Deus, o povo de Israel. E a Bíblia diz que o Faraó estava incomodado com o crescimento do povo de Deus. Estava incomodado. O Faraó hoje representa a força maligna. Ela não fica satisfeita com o seu crescimento de fé. Não fica mesmo. Propõe batizar para você ver a luta que não se levanta. Talvez nem todo mundo fale isso aí, mas tem que falar. Eu achei que ia batizar ia ser um mar de rosa, pois é te ensinar errado. E levanta a luta, você está saindo do império das trevas e está desejando ir para o reino da luz. O maligno não quer te perder. Entende ou não? Vai ter um momento que se você não for de fé o bastante, você vai chegar a pensar que a coisa está piorando, mas é engano do maligno, para você arriar. Você diga daí, ele está amarrado em nome de Jesus. É engano do maligno. Servir a Deus é incomparavelmente melhor. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em outra parte. Só você fazer cálculo matemático. 1 para 1000. Uau! Diga amém, né? 1 para 1000. Então esse tempo aqui teu dedicado no templo, olha, irmão, valendo um bocado. Que investimento abençoado, amém, gente? Mas veja, Êxodo 1, o verso é o 8 em diante. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito. A gente chama de Faraó, né? Então entenda que Faraó não era o nome dele. Talvez você não saiba isso aqui, eu vim aprender depois de velho. Faraó não era o nome dele, não. Faraó era o título. Assim como tem presidente, assim como tem rei. Então Faraó era o título. Então levantou-se um novo Faraó sobre o Egito, assim você lê, que não conhecera a José, não conhecia a José. José foi aquele que foi um parceiro no Egito. Lembra quando faltou a comida? Ele foi parceiro no Egito, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleja contra nós e suba da terra. Em outras palavras, não deixa eles crescerem, não. O novo Faraó dizendo isso. Verso 11. E os egípcios puseram sobre eles
maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. Verso 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Diga amém, que coisa linda, irmão. Então o faraó pesava a mão, colocava a gente em cima para pesar a mão sobre o povo de Israel. Explicando em um minutinho isso aqui. Foi aquele período de fome, lembra? Período de fome que deu sobre toda a terra. E o José foi aquele que administrou o período de fome. Você lembra disso? 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E foi o José que administrou isso. Ele tinha sido vendido para o Egito, lembra disso? E então lá, ele de escravo se tornou governador de todo o Egito. E ele, administrando o Egito, conseguiu manter comida para os 7 anos de vacas gordas. Você lembra? Só para refrescar a tua memória sobre isso. Então no Egito é onde havia comida. E o Egito se tornou uma grande potência na mão de José. Só que José já havia morrido. Anos se passaram, surgiu um novo faraó que não conhecia José, não teve o mesmo carinho por José, não teve o mesmo carinho pela família e pelo povo de José. Então esse novo faraó pesou a mão e, em vez de ser generoso com o povo de Deus, foi maldoso, oprimia. É o que nós estamos lendo. E ele então começou a reinar com medo, porque ele viu que o povo de Deus era muito grande, estava crescendo demais. Então a intenção do faraó qual era? Eu preciso segurar o crescimento desse povo, eu não posso deixá-los crescer, porque à medida que eles crescem, eles se tornam fortes, poderosos. Daqui a pouco eles se unem a nossos inimigos e virão contra nós e perderemos. Então o que faremos? Pensou faraó, não podemos deixá-los crescer. Está entendendo a mensagem? Primeiro falei que aquela igreja de Sardes tinha fama de viva, mas estava morta. Agora, parece que não faz sentido, mas vai esticando a linha. Já nessa outra história, Moisés ouviu do faraó que não queria que o povo crescesse. Não queria que eles crescessem, porque se eles crescem, ele perde o domínio. Entende ou não? Se eles crescem, eles se tornam fortes e o faraó não poderia mais subjugá-los. Olha a ideia louca do faraó, irmão. Verso 15. Vai fazer sentido, vai segurando o raciocínio. Verso 15. E o rei do Egito, quem é o rei do Egito? Qual é o cargo? O faraó. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, falou às parteiras, o que disse? Verso 16, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, sobre o momento do parto, se for filho, vamos traduzir isso aqui, se for filho homem, o que é para fazer, gente? Matai-o, mas se for filha, então viva. Você entende o que estamos lendo, irmão? Então a intenção do faraó, vendo o povo de Deus crescer e se tornando forte, foi: não deixe os meninos vivam. Não deixe. Principalmente, vou traduzir isso, principalmente filho homem. Pastor, isso, porque o filho homem já é cultural. É quem se alistava para o exército. O filho homem é cultural, é só você ver na nossa nação e em tantas outras. Então a ideia do faraó era: eu não quero que esse povo fique forte. Eu quero que eles fiquem fracos, para eu poder continuar dominando. Entende isso? Eu quero que eles continuem fracos, porque estando fraco, eu domino. Assim que as nações opressoras fazem. Não quer que a pessoa seja esclarecida. Não quer que a pessoa tenha internet. Tem países por aí, irmãos, que se a pessoa posta um negócio estranho, ela tem problema. Se ela contraria o que o governo, ou sabe lá, pensa, ela tem problema, ela vai receber visita na casa dela em poucos minutos. Entende ou não?
É uma opressão muito grande. O que se a pessoa pensa fora da caixinha, ele já segura, porque na opressão, porque é continuar dominando. Isso aí é ditadura. E entende ou não? Coisa séria, é assim. Não preciso falar nome, mas os mais engatados nisso sabem. Tem nações por aí que é debaixo de mão de ferro. Daqui a pouco faz lá uma votação, agora recente, ainda ontem minha esposa estava falando, uma votação em um desses países, unanimidade. Todo mundo votou a favor e ninguém faltou no dia do voto. Uau, que aplicados! Vai conhecer a história como é lá. Vai votar contra, para você ver se o moço não amanhece com a boca cheia de formiga. O que estamos falando? Sim, opressão. Mas vamos voltar aqui. Então o faraó diz: mata, não quero que os homens cresçam, não quero que as crianças cresçam. As mulheres até sim, porque elas seriam servas em vários outros assuntos. Verso 17, escravas, né? Verso 17, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes disseram, ou dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Verso 20. Portanto, Deus fez bem às parteiras. E o povo, lê comigo isso, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Diga amém, gente. Então a intenção do faraó qual era, irmãos? Era matar as crianças. Principalmente os homens, como já falamos, mas matar as crianças. A ideia é que eles não crescessem. Vamos falar agora a respeito da fé. A ideia do maligno é essa, irmãos: matar as crianças. Vamos lá, vamos ser bem racional. Imagine quantas pessoas um dia pisaram dentro desta igreja. A igreja tem 21 anos de existência. Imagine quantas pessoas desceram a água do batismo. Algumas dessas, eventualmente, estão firmes em uma outra congregação. Amém. Amém. Ele não é dono dos céus. Amém. Se a pessoa está bem, amém. Agora, seja racional. Todas estão vivas? Estou falando da fé, por favor. Todas estão vivas na fé? Não tem essa vaidade de acreditar. Sabe o que estamos falando? Qual é a ideia do faraó, irmão? É matar mesmo. Matar quando criança. É alguém que batizou outro dia, mas agora já está morrendo a fé. Peraí, batizou outro dia. Outro dia estava avivado, sabe, animado, com muitas ideias e projetos e parceiro, inclusive da igreja. Aí daqui a pouco, cadê fulano? Mataram fulano. Sei lá, começou a ver vídeos estranhos na internet, que também é perigoso. Irmão, eu tenho uma mente aberta, se você digitar meu nome na internet, você vai achar aí, não vou dizer em todas as plataformas, mas em quase todas. Facebook, Instagram, Twitter. No Twitter, se alguém está esperando a atualização, tem que tirar a teia de aranha de lá. Faz uns tempinhos que não visito lá. Mas estou nessas plataformas aí, blog, isso aí, se você digitar meu nome, eu estou lá. Mas a grande preocupação é, irmão, você tem que tomar cuidado com o conteúdo que você absorve. Amém, gente? Tem gente que começa a ver uns vídeos aí loucos, me perdoe. E esses vídeos, em vez de ajudar, vai colocando, sabe, vai colocando estranheza na cabeça. Pessoas que ensinam algumas coisas que não são Bíblia, não é Bíblia. Um ensino estranho. Repito, eu não tenho essa resistência de abrir lá o YouTube e ver vídeo A, B, C e D, mas é muito melindroso isso. Qual é o conteúdo que o cidadão está falando? Qual é o respaldo bíblico do que ele está falando? Porque tem gente que tem fama, irmão, mas não tem nada para dar. Você entende o que o texto está falando? Eles tinham fama, não tinha nada, era morto, coisa morta, só na emoção, entende ou não? Sim ou não? Só na emoção, mas não tem vida.
matando nossas crianças. Matando as crianças. Por que queria investir ainda criança? Porque criança ainda é indefesa. Se alguém vier e falar, você está indo naquela igreja ali, uma vez alguém falou há muito tempo, está indo lá na igreja do Churururu? Churururu? É, aquela igreja lá que no programa fala lá, estou seguindo Churu. É lá na igreja do Churururu, da onde tirou essa? Aí vai ver a pessoa critica e fala, igreja melhor, igreja do bairro Fulano dos Anzóis, lá é melhor. Pois é, por que não ajudou aquela alma quando ela estava perdida? Você entende ou não? Por quê? Por que não? Por quê? Não sou um tanto estranho, sim ou não? Por quê? Tem critica, porque a igreja não é boa. E tem gente que é desigrejada, irmão. É um passarinho solto, é um bicho solto no meio do mato. Ela não crê em nada, não vai em lugar nenhum, ela é bem ecumênica. Um dia, se ela deseja, ela ora, sei lá, para Hare Krishna. Outro dia, ela vira emo. Outro dia, ela usa... como é aquele povo que gosta do cemitério e veste preto? Gótico. Outro dia é gótico. Outro dia ela cultua duende. Ela é bem eclética. Acende vela para anjo. Aí um diazinho na agenda que sobra, ela vem na igreja da graça. Entende ou não? Sabe, irmão? Temos que cercar nossas crianças. Amém, gente? Por isso a estratégia do discipulado. Por isso essa, sabe? Entende ou não? Porque o recém-batizado, em aspas, criança, precisa, sabe, ser colocado no berço, ainda colocar musiquinha de ninar. Você entende ou não? Precisa ser acobertado até ser grande. Aí, uma vez grande, se defenda. Amém, gente? Se defenda. Alguém começar a brincar com tua fé, você vai dizer ao fulano, olha, te respeito, somos amigos, mas eu não aceito você brincar com a minha fé. Isso aí já não é criança mais, isso já é adulto. Amém, gente? Isso aí já é coisa para adulto. Respeitamos, eu gosto muito de você, mas por gentileza, eu preciso te dar um pico. Não brinca com a minha fé porque eu não gosto. Você faz isso uma vez, a pessoa não vai zoar mais você. Se ela repetir, pastor, você fala, fulaninho, é muito bom ser seu amigo, mas eu te avisei, se você está repetindo é porque você não tem respeito por mim. Você entende? Tem que ser, mas isso é coisa de adulto, irmão, não é coisa de criança, não. De criança vai ficar, não, é coisa de... Você entende, né? É coisa de adulto isso aqui, irmão. Alguém ficar de chacota com tua cara e você vai falar, fulano, olha, então, bom, Deus te abençoe, eu sigo o meu caminho, você segue o teu. Amém, gente? Então, se a gente cuida das nossas crianças, elas vão crescer. Diga amém, gente? Vão crescer. Aí, quando elas se tornam adultas, elas vão se defender sozinhas. Entende? Vão se defender sozinhas. Não vai precisar mais do pastor Michael estar lá, o pastor Sodré estar lá, por mais que continue contando com a gente, mas ela vai estar adulta, ela vai se defender. Amém, gente? Aí, que mais? Que mais? Êxodo 2. Ou melhor, final do 1 ainda não li, né? Verso agora 21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Deus honrou a casa delas, a família delas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então agora já mudou. Ele não queria nem que prosperasse no nascimento. Agora já é diferente. Uma vez nascido, homem, tiver algum menino por aí, joga no rio. Não quero que viva. O negócio se agrava. Aí eu vou resumir para não emendar com o culto da noite. Nesse tempo, que nasceu um menino homem. Estou falando assim de propósito. Chamado Moisés. Ele se tornou um grande homem na mão de Deus, pessoal. O Faraó queria matar os meninos, pessoal.
A intenção do faraó era matar os meninos, porque ele sabia que matando as crianças, ele teria domínio sobre aquele povo. E foi nesse tempo que nasceu vários, mas dentre eles, que a Bíblia destaca já no capítulo 2, um homem chamado Moisés. Moisés foi menino? Foi. Mas ele cresceu. Amém, gente? Foi menino? Foi sim. Cada um de nós já foi menino. Eu lembro, irmão, para vergonha minha, sei lá se eu digo para vergonha minha, mas eu lembro quando menino na fé, eu lembro. O pastor pedia, abra a tua Bíblia no livro tal. O irmão era um suador para achar o tal do livro tal. E andava para lá, e assim quase de página em página, assim, cadê esse livro que o pastor falou? Aí tinha dia que o pastor estava mais serelepe, um pouquinho mais agitado, e já estava em outro texto, eu não achei nenhum anterior. Naquela, ai Jesus, cadê esse livro que o pastor contou aí na frente? Aí quer saber uma que eu me perdia muito, era o tal do João. Vai ter João na Bíblia, irmão. Tem lá o João perto dos evangelhos, evangelho, e tem o João do finalzinho do Apocalipse. Irmão, ninguém pegou na minha mão naquele começo para me explicar. O pastor falava João e eu pensava, será que é aquele do Apocalipse? Ou será que é agora esse aqui perto do Mateus? Depois de velho eu fui aprender. Quando o pastor fala Evangelho de João, é aquele pertinho do Mateus. Quando o pastor fala carta de João, é aquele pertinho do Apocalipse. Pronto, virou a chave para mim. Talvez alguém não sabia disso aqui. Tem 4 João na Bíblia, sabia disso? Sabia ou não? Tem as 3 cartas de João e o Evangelho de João. Então o pastor fala carta, é do Apocalipse. Fala Evangelho, é aquele perto do Mateus. Então, todos nós fomos, vai ver, ainda temos muitos no berçário aqui. Mas o faraó não quer que as crianças cresçam, irmão. Para a gente ficar sempre patinando. Ou melhor, ainda quer matar as crianças. Não quer que cresça. Aí é por isso que, eventualmente, algumas pessoas entram janeiro e sai janeiro e está ali na mesmice. Ela tem boas ideias, Deus coloca projetos lindos no coração dela, mas não prospera, mata tudo, faraó mata tudo. Deus coloca no coração dela uma fórmula até para poder prosperar. Só que ela começa numa empolgação e mata, o faraó mata tudo. Ela estava no caminho certo. Os primeiros anos de um novo projeto, dizem, inclusive esse pessoal estudioso, que você tem que pôr mais força, tem que se esforçar, é um projeto novo. É igual você estar no meio do mato, você tem que agora, roçar, não é bem assim? Tem que deixar a coisa mais ajeitada, é assim um projeto novo. Você entende ou não? Tem que fazer a coisa ficar mais bonita. Amém, gente? Então, nesse tempo, nasceu Moisés. Capítulo 2, verso 1 e 2, e eu caminho para o final. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho homem, e vendo que ele era formoso, escondeu-o. O que ela fez? Por 3 meses. Então o que essa mamãe fez, gente? Escondeu aquele menino por 3 meses. Ainda é pouquinho, né? Mas por 3 meses. Ela estava escondendo. Imagine, irmão, uma criança e chora e tal. Ela começou a ficar preocupada, tá mais difícil esconder. Verso 3, não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pôs nela o menino, e pôs nos juncos a borda do rio. Essa mensagem pode seguir outro dia. Esse cesto é o que carinhosamente a gente chama hoje de Moisés. Queria que você completasse, de Moisés. Por isso que você diz, sabe aqueles berços de vime, igual temos aqui no berçário? Eles são chamados de Moisés, por causa dessa linda história aqui. Palavra de Deus para nós. Fecha a Bíblia ali adiante. Sobre o que estamos tratando, pastor? Estamos tratando sobre essa ação maligna do faraó de matar as crianças, pessoal. Então, para você, novo batizado, desperta. Para você, crente novo, desperta. E crente velho também, desperta. O
Porque o faraó não quer, irmão, não quer ver o povo de Deus crescer, não quer que a própria igreja de Jesus cresça. Entende ou não? Não quer. Por quê? Porque ele quer continuar oprimindo. Quer continuar oprimindo. Agora, se a pessoa cresce, irmão, e a coisa vai. Moisés cresceu, ele se tornou o líder de todo aquele povo, irmão. E através da vida dele, foi dada a libertação para o povo que estava no Egito. Diga amém, gente? Palavra de Deus para nós. E aplauda o Senhor, irmãos, bem forte. Oh, aleluia! E é aquela história, né? Quando há morte, há sintomas, há cheiro, não é verdade? O corpo também esfria, o batimento cardíaco cessa, né? Os sinais vitais cessam. Então, há características de quando a pessoa está morta fisicamente. E quando essa morte é espiritual, aí, amigo, é o doutor Jesus que diagnostica. Ele diagnosticou aquela igreja de Sardes, não é? Dizendo de que ela tinha fama de que vivia, porém estava morta. Tomara que hoje, no diagnóstico do doutor Jesus, a gente consiga ouvir boas coisas. Se porventura não, receba isso como um sinal de alerta, viu? Porque estamos atualmente vivendo o princípio das dores. É aquilo em que Jesus falou sobre a sua volta, né? O bebê ainda não nasceu, mas a mamãe já está em trabalho de parto. Vamos traduzir? Esteja em paz com Deus. Eu oro e completo. Querido Deus, tua graça e bênção sobre cada amigo e cada irmão. Alguém talvez hoje, de fato, morto, desanimado, entristecido, talvez já jogou tudo para o alto, inclusive já a fé está tão fraquinha e pequenina. Amado Deus, eu mando bênçãos, oro e peço, coloca a sua mão e faça deste amigo e irmão abençoados. Ajuda, meu Senhor, quem morreu ou está morrendo na fé para se reanimar. Assim abençoo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe. Para você que porventura mora em Blumenau ou tem amigos por aqui, anote, o nosso endereço aparece na sua tela e estamos muito bem localizados e dia e horário de cultos você já sabe muito bem quais são. Inclusive ao final você o ouvirá, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.